Imagina só um serviço de entrega, operando com uma precisão quase militar, sabe? No meio da noite, o alvo, uma cela específica numa prisão de segurança máxima. E o pacote não é uma carta, é qualquer coisa de smartphones a, sei lá, armas. E o entregador é silencioso, quase invisível e está a quilômetros de distância. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que detalha como drones comerciais se tornaram, talvez, a maior e mais inesperada dor de cabeça para o sistema prisional nos Estados Unidos. Nossa missão aqui é entender a logística por trás disso, o impacto do que está sendo entregue e, o mais incrível, porque as autoridades muitas vezes são legalmente obrigadas a assistir a tudo isso de mãos atadas. Exato. É o caso clássico de como a tecnologia evolui, sei lá, em anos, enquanto a legislação e os protocolos de segurança levam décadas para se adaptar. Décadas. O que era um hobby ou uma ferramenta para filmagem se transformou, assim, num vetor para crimes super sofisticados. Totalmente. E eles estão explorando uma brecha na lei que parece coisa de filme, mas é completamente real. É a definição de um problema do século XXI, batendo de frente com uma instituição do século XX. Ok, vamos desvendar isso então. E para começar, o material que a gente analisou traz um ponto de partida que seria até cômico se não fosse tão revelador sobre a ousadia desses caras. Em prisões na Geórgia e na Carolina do Sul, as autoridades chegaram a interceptar drones entregando charutos caros, bifes crus e até lagostas. Lagostas? É inacreditável. A ideia, aparentemente, era que os detentos preparassem um jantar de luxo em fogões improvisados dentro das celas. Parece piada, né? Mas é um ponto de partida perfeito, porque revela duas coisas. Primeiro, o nível de controle e, de impunidade que certos detentos acham que têm a ponto de encomendar um cardápio. Exato, um iFood do crime. E segundo, demonstra a capacidade da entrega. Pensa bem, se eles conseguem entregar uma lagosta com precisão, que é um item pesado, de formato irregular, eles conseguem entregar qualquer coisa. É a prova de que o sistema funciona. Exatamente, é o cavalo de Troia. Se a lagosta entra, uma coisa muito mais perigosa tá vindo logo atrás. E essa é a porta de entrada pro cardápio principal. E o que seria esse cardápio? O item número 1, de longe, são os smartphones. Segundo os dados, um único aparelho pode valer mais de $1.000 lá dentro. E o propósito, claro, vai muito além de ligar para a família. O que é fascinante aqui é o impacto estratégico de um celular nesse ambiente. Não é só para comunicação, é um centro de comando móvel. Um centro de comando. As fontes deixam claro que líderes de gangues, mesmo trancados na segurança máxima, usam esses celulares para continuar orquestrando o crime do lado de fora. A gente está falando de coordenar assassinatos, gerenciar redes de tráfico, Nossa. intimidar testemunhas por rede social, até fazer extorsão. O celular vira a ferramenta que mantém a hierarquia da gangue intacta, minando completamente o propósito da prisão. Além da tecnologia, vem as drogas. A lista que o material apresenta é enorme. Fentanil, metanfetamina, maconha, tabaco e K2, a maconha sintética, que é Perigosíssima. extremamente perigosa. E, claro, armas. As fontes mencionam entrega de lâminas de serra, facas táticas e até peças de armas de fogo. E a entrada desses itens, assim, desestabiliza completamente o ecossistema da prisão. Pensa no equilíbrio de poder que já é super delicado. Aham. Quando uma gangue de repente recebe um fluxo constante de celulares e drogas, ela não só enriquece, ela ganha uma ferramenta de poder de informação. Claro. Aí as gangues rivais são forçadas a reagir, ou tentam interceptar as entregas, o que gera violência, ou partem para a briga para manter o status. Os guardas ficam numa posição impossível, sabendo que as ferramentas para um motim estão literalmente caindo do céu. É uma escalada forçada. E, para dar uma noção da escala, os números são impressionantes. Uma única entrega de drone pode render no mercado negro da prisão até $20.000. Ou mais. $20.000. Com o celular valendo 1.000 mais o lucro das drogas. É um negócio muito lucrativo.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reportou que os incidentes com drones em prisões federais aumentaram mais de 50% só no último ano. A tendência é de crescimento exponencial. E esse lucro, claro, financia o próprio ciclo. Permite que eles invistam em drones melhores, pilotos mais habilidosos, táticas mais ousadas. O problema só piora. Não é um bando de amadores. É uma operação de logística com um retorno de investimento altíssimo. Uma economia paralela. Exato. Uma economia paralela robusta, alimentada pela demanda interna e que só é possível por causa dessa nova tecnologia. Essa economia paralela de 20 mil por entrega não funciona com amadores, né? A sofisticação por trás disso é o que realmente me surpreendeu no material. Quem são essas pessoas que conseguem pilotar com essa precisão toda no meio da noite? E aí que a coisa fica ainda mais interessante. O material aponta para 2 perfis. O primeiro é o de ex-presidiários, gente que conhece a rotina, a geografia da prisão, os pontos cegos. Faz sentido. Mas o segundo perfil é o mais surpreendente. Jovens, muitas vezes gamers, que são contratados especificamente pelas suas habilidades de pilotagem. Eles têm uma coordenação olho-mão e uma capacidade de operar sob pressão que são perfeitas para a tarefa. É a transformação de uma habilidade de videogame em uma atividade criminosa com recompensa real. Exatamente. E o que é psicologicamente fascinante nisso é a dissociação. Para um jovem recrutado por ser bom num simulador de corrida de drones, a missão de entregar um pacote num ponto X no mapa da prisão pode não parecer diferente de uma missão de videogame. A gamificação do crime. Perfeito? Ele não está pensando no fentanil que está no pacote. Ele está pensando em executar a manobra perfeita, evitar os obstáculos e completar o objetivo. É um desafio de habilidade, com uma recompensa em dinheiro. E a tecnologia que eles usam está à altura do desafio. Os pilotos operam a quilômetros de distância do presídio, muitas vezes de dentro de um carro, de uma área de mata, o que torna a captura deles quase impossível. Eles usam óculos de visão em primeira pessoa, os FPV, que os colocam virtualmente dentro do drone, e câmeras de visão noturna. As operações são quase sempre de madrugada, na escuridão total. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vê que não é um ato impulsivo. É uma operação meticulosamente planejada. A escolha do equipamento é crucial. Eles não estão usando drones de brinquedo. Não mesmo. As fontes mencionam o uso de modelos de carga pesada, drones agrícolas ou de cinema que foram modificados. Esses equipamentos custam milhares de dólares, podem carregar vários quilos de uma só vez e são robustos para aguentar vento forte, garantindo a precisão. E a sofisticação não para por aí. Os drones são customizados para ficarem furtivos. Eles são pintados de preto fosco para não refletir luz. As luzes de LED que vêm de fábrica são cobertas com fita isolante preta. Eles viram fantasmas no céu noturno. Totalmente. E a entrega em si é um ato de precisão cirúrgica. O drone não joga o pacote no pátio, ele paira silenciosamente sobre uma janela específica ou um ponto cego. A carga é então liberada por um mecanismo remoto ou, e essa tática é ainda mais engenhosa, ela é pescada por um detento. Pescada? Como assim? Ele estende uma linha feita de lençóis amarrados para fora da cela e engata no pacote que está suspenso no ar. Que surreal. Essa precisão deve ser fundamental. Eles não podem errar e deixar um pacote de drogas cair no pátio da gangue rival. Isso começaria uma guerra lá dentro. Exatamente. A coordenação entre o piloto, que está a quilômetros de distância, e o detento receptor tem que ser perfeita. Isso implica comunicação prévia, o que nos mostra o ciclo se retroalimentando. Claro. Eles usam um celular que já foi contrabandeado para coordenar a entrega de novos celulares. Ok, tudo isso me leva a uma pergunta que parece muito óbvia. A gente está falando de prisões de segurança máxima, com muros altos, arame farpado, torres de vigia. Se um carro tentasse furar o portão, a resposta seria imediata. Com certeza. Por que um drone é diferente? Por que não existe uma ordem para simplesmente derrubar qualquer coisa que voe sobre os muros sem autorização? E essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no cerne de todo o problema. Seria simples se não fosse por um detalhe legal. O problema está na definição da palavra.
Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação, a FAA, Sim. classifica um drone, não importa se ele pesa 200 gramas ou 200 toneladas, como uma aeronave. Espera, aí, uma aeronave. Você quer dizer que, para a lei, aquele drone de 2 quilos carregando metanfetamina é tratado da mesma forma que um Boeing 747? Legalmente, para fins de interferência em voo, sim. E é essa classificação que cria a brecha que paralisa as autoridades. Para a grande maioria das prisões estaduais e locais, é um crime federal derrubar, interferir com sinal, ou o que a gente chama de jamming, ou hackear uma aeronave em voo. Nossa! A lei foi criada com ótimas intenções, claro, para proteger a aviação civil, mas a consequência não intencional é que ela agora protege também esses drones criminosos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Um guarda na torre de vigilância pode ver no monitor um drone se aproximando, pode saber que ele está carregando fentanil ou peças de arma, mas legalmente ele não pode atirar? Não pode. Ele não pode ativar um bloqueador de sinal para fazer o drone cair? Ele é legalmente obrigado a ficar parado e assistir. É precisamente essa a situação surreal. Para tomar qualquer uma dessas ações, a prisão precisaria de uma autorização federal e especial. E o material que a gente analisou indica que essa autorização é extremamente rara e difícil de conseguir. É muita burocracia. Exato. O resultado é esse impasse. A tecnologia criminosa encontrou um escudo numa lei que foi projetada para um propósito completamente diferente. Os guardas são forçados a assistir a entrega acontecer. A única opção deles é tentar interceptar o pacote depois que ele já está lá dentro, o que é infinitamente mais difícil e perigoso. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, o quadro que surge é o de um mercado negro prisional, multibilionário, sendo abastecido por uma rede de logística sofisticada, operada por pilotos remotos com habilidades de videogame, que exploram tecnologia de ponta. Exato. E a peça mais inacreditável é que toda essa operação é protegida por uma brecha irônica na legislação de aviação. É tipo um estudo de caso perfeito de como sistemas antigos, como as leis e as próprias prisões, lutam desesperadamente para se adaptar a desafios tecnológicos que surgem de forma radicalmente nova. E isso nos leva a um pensamento final, sabe? Para refletir. A questão aqui vai muito além de drones e prisões. Com certeza. Se uma lei projetada para proteger aviões comerciais pode ser usada para impedir que autoridades parem a entrega de armas numa prisão de segurança máxima, que outras vulnerabilidades inesperadas estão surgindo enquanto a tecnologia se integra a tudo na nossa vida? Inteligência artificial, biotecnologia. Exato. A internet das coisas. Onde mais as leis de ontem estão falhando em nos proteger das ameaças de amanhã que a gente nem consegue imaginar ainda.